Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo dessa série. Eu gravei um vídeo falando sobre as religiões atuantes no Brasil. E aí você talvez deve estar se perguntando, tá, o que isso tem a ver com se aproximar de Deus? Então eu preciso dizer para vocês que esse vídeo, caso não tenha ficado claro, é para conhecimento. Quando você tem conhecimento sobre algo, você gera menos preconceito e logo menos julgamento. Bem, eu preciso lembrar que intolerância religiosa é crime no Brasil, assegurado pela Lei 9.459 de 13 de maio de 1997. E você pode denunciar através do Disque 100, que é dos direitos humanos. Agora, a pergunta que não quer calar quanto à intolerância religiosa é: se Deus não negou a existência de outros deuses ou de outras adorações, por que você ou eu temos que negar, temos que condenar? Em Josué capítulo 24, verso 15, está escrito assim: se, porém, não agrada a vocês a servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses de seus antepassados ou se aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Então, nesse vídeo, nós vamos falar de escolhas. Exatamente. As religiões, quando nós optamos por determinados caminhos, por determinadas ideologias, são escolhas. E as escolhas são asseguradas por Deus através do livre arbítrio. É preciso lembrar também que religião em si é uma construção humana, é uma maneira do ser humano de aprender a ser um ser mais evoluído, um ser melhor e também de estar mais próximo de Deus, que é perfeito. Através dos conceitos religiosos são ensinados diversos conceitos que nos permitem ser mais racionais e menos selvagens, menos sanguinários, menos animais. Mas dentro dos conceitos das ideologias religiosas, como nós vimos no vídeo, há várias doutrinas, regras e normas a serem seguidas que determinam o que é o que. De acordo com Francisco Porfírio, professor de Sociologia, que escreveu no site Brasil Escola, dentro da matéria Intolerância Religiosa, a religião foi um meio de demarcar o poder político e controlar a população. Exatamente isso. Religião, conceito religioso, são conceitos que possuem uma relação de poder, que possuem uma relação de controle sobre o outro. E é por isso que a gente precisa ficar muito atento quanto aos conceitos religiosos que a gente está seguindo, quanto às pessoas que se dizem líderes que nós estamos seguindo, porque às vezes eles só estão estipulando um poder sobre a nossa vida, que não é o poder realmente de Deus. No mundo existe muita intolerância religiosa, mas no Brasil esse preconceito está relacionado a um outro grande problema, que infelizmente a gente ainda precisa combater, que é o racismo estrutural. Aquele racismo que a gente nem sabe de onde surge, mas ele continua ali enraizado devido aos tantos e tantos anos de escravidão que nós vivemos aqui. Religiões afro-brasileiras como o candomblé, que foram trazidas pelos escravos, são as que os adeptos são os que mais sofrem desse tipo de crime. E a Umbanda, que é uma religião brasileiríssima que dá uma mistura de um pouco do candomblé, do catolicismo e do espiritismo, também é outra que sofre muito com esse tipo de crime. Então a gente precisa conhecer os conceitos, as origens, conhecer as formas para a gente diminuir o nosso preconceito e não julgar. Então percebemos que Deus condenará o que é errado. A gente tem isso
muito bem claro em nossa mente que Deus não gosta do pecado, então ele condenará o que é errado. Agora me diz, você acha que se é errado adorar outros deuses, se é errado outros tipos de conceitos religiosos, e você diz que é o certo, que é o correto, e julga o outro por fazer as suas escolhas, você acha que você também não vai ser condenado? O julgamento nos afasta de Deus, porque o julgamento gera preconceitos, geram ideias que não correspondem ao amor que Cristo nos ensinou, o caminho do amor que é Cristo. Você pode não concordar com essa, você pode não concordar com as diferenças, você tem que falar de Cristo, dos seus ensinamentos, do reino dos céus, do amor de Deus, mas você não deve, de maneira alguma, condenar as escolhas do seu próximo, certo? Certa vez, eu estava ouvindo um pastor pregar e ele falou assim, esse negócio de respeitar as diferenças é coisa do diabo, é para calar a boca das pessoas. Eu entendo o que ele quis dizer, mas eu entendo também o seguinte, respeitar as diferenças é conhecer, é entender as coisas e não julgar. Não julgar as escolhas, não julgar os caminhos, não julgar as opções e as opiniões. Não é se calar, você jamais deve se calar, mas é não julgar, não condenar, não maldizer, não se tornar boca do mal, boca de maldição na terra, certo? Espero que esse vídeo tenha ficado claro sobre por que a gente precisa aprender sobre os conceitos religiosos e da onde a gente precisa entender que gera o preconceito e a intolerância religiosa. A gente se vê no próximo vídeo dessa série. Grande beijo, fica com Deus. Tchau!